Bom dia, pessoal. Esse aqui é o primeiro episódio do StatCast. Estou aqui com o Vitor Hugo, com o nosso amigo também, o Guilherme. Ambos são estatísticos da URGS. E hoje a gente veio falar sobre previsão do tempo e como a gente utiliza a estatística no dia a dia para prever itens relacionados ao tempo. Guilherme, me diz uma coisa, o que significa 50% de chuva? Significa que vai chover 50% do dia? Que vai chover em algum momento do dia? Fala mais sobre isso. Bom, pessoal. Então, os meteorologistas eles costumam chamar isso de probabilidade de precipitação. Os Estados Unidos têm um padrão que eles utilizam para calcular essa precipitação, que se calcula assim: tu tem a confiança dos meteorologistas de que vai chover na área que tu tá olhando, e eles multiplicam essa confiança pela área que eles esperam que vai chover uma quantidade determinada de chuva. Então, por exemplo, se eles têm 100% de confiança de que vai chover no bairro Petrópolis de Porto Alegre, mas que vai chover em 40% da área desse bairro, lá no teu aplicativo de tempo vai aparecer que tem 40% de chuva no dia de hoje, porque eles pegaram esses 100 e multiplicaram pelos 40. Então, significa que em algum lugar desse bairro, eles têm certeza de que vai chover, mas não significa que vai chover o dia todo nem nada. Isso é simplesmente uma junção da confiança deles de que em algum momento do dia vai ocorrer essa chuva e na área que eles acreditam que isso vai acontecer. Mas, infelizmente, isso não é um padrão que é muito seguido. Acaba que cada veículo de mídia, cada lugar tem as suas próprias métricas para fazer esse cálculo, né? Então os Mas cálculos relacionados ao tempo não são padronizados. não muito. E também um dos outros grandes desafios, além dessa padronização na hora da gente interpretar, acontece também na hora que eles precisam generalizar mais esses dados, né? Então, para eles fazerem essa generalização, tipo, do bairro Petrópolis e passar a estimar para Porto Alegre inteira, acaba sendo um desafio bem grande. Assim como também a previsão de um dia é muito mais fácil de ser calculada do que a previsão de um tempo muito específico, né? Então é mais fácil eles entenderem que vai chover na segunda-feira do que saber se vai chover na segunda-feira à 1 da tarde. É interessante abordar isso também, que, que a gente vê isso também, dá para fazer uma relação com o intervalo de confiança, né? Então, quanto maior o prazo no dia, maior a taxa de acerto. Então, é mais complicado de acertar em um prazo curto do dia. Última Vitor, colocação. exato. Fala, meu querido. O que tu tem para falar aí pra gente sobre o tema? Cara, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Seja muito bem-vindo quem estiver nos ouvindo aí. Então, eu preparei aqui um pouquinho para falar sobre como se obtém a estimativa das temperaturas média, máxima e mínima para um determinado período de tempo, que tem nesses sites, né? Climatempo, Weather Channel, Metsul também. E acabei descobrindo que eles usam modelos estatísticos de regressão para conseguir fazer essa estimativa com base em características, né, enfim, variáveis, valores que elas assumem. Então, elas primeiro geram esse modelo a partir de dados de até 30 anos atrás, com dados da Organização Meteorológica Mundial. Tem que ter uma base robusta para que se tenha uma boa previsão. E aí, com esses dados da OMM, eles conseguem estimar um modelo bom ali. E então, a partir desse modelo, com as características atuais, eles conseguem predizer, né, melhor dizendo, essas temperaturas. Até tem um estudo aqui do Marim Pandorf Ferreira, da Embrapa, que eles propuseram essa metodologia, né, aplicando pontos para latitude, longitude e altitude, primeiramente, estratificado pela região do Brasil inteiro. Mas depois, com o passar do tempo, as empresas foram passando a utilizar outros parâmetros também, né, para ter uma
uma predição mais precisa, e aí acabam usando outras coisas também, como, por exemplo, umidade, vento e outros indicadores climatológicos relevantes. Mas também, assim como na parte de estimação ali que o Guilherme falou, também não é exatamente algo muito padronizado, assim. Cada empresa dessas, né, seja Climatempo, Weather, Metsul, não tem exatamente disponível nas suas páginas como eles fazem esse processo, né, que variáveis que eles levam em consideração, como que anda o banco de dados deles, não tem muito, e até é compreensível, né, já que segue quase a lógica de segredo industrial ali, que é o carro-chefe dos seus, né, da sua rentabilidade. Mas, enfim, é interessante observar, então, que de fato é um efeito borboleta, assim, a questão de tentar prever o tempo, porque são N fatores que determinam se vai chover, se vai fazer sol no dia, e é importante a gente se aprofundar sobre como é construído e ver que a estatística é extremamente aprofundada, extremamente complexa do que a gente vê em 10, 15 minutos na televisão, alguém explicando sobre a previsão do tempo. A gente nem imagina que tem cálculos de diversos anos, de 30 anos atrás, e, exato. e diversos tópicos, e tem toda uma ciência por trás disso, e é muito importante, né, a gente se aprofundar sobre essas coisas, porque isso enriquece e nos ajuda a compreender melhor como funciona o mundo ao nosso redor. Sim, e uma última dica bem interessante também, para quem é mais, né, que é parte do IME, da URGS, tudo, tem um colega nosso da estatística chamado Pedro Teixeira Valente também, que o cara é fera, assim, na climatologia, então pode procurar trabalhos, artigos acadêmicos dele também, que tem várias dessas partes explicadas em detalhes. Eu não cheguei a conferir muito por cima, mas do que eu converso com ele aborda bem essa parte que nos interessa hoje. Bacana, bacana. Pessoal, vocês têm algo a mais, assim, considerações finais para falar? Queria agradecer pela conversa de hoje, né? Foi um papo muito bom e estamos lá para o próximo capítulo já. Também Vitor, queria agradecer também a audiência dos nossos ouvintes e já queria deixar um pequeno spoiler aí para a próxima sessão que vamos tratar sobre um esporte muito amado dos brasileiros. Fica o pessoal, gostinho. chegamos no final do nosso primeiro episódio. Esse aqui é um tema que daria para a gente falar por horas. Então, a gente falou resumidamente sobre tópicos muito importantes que pertencem ao nosso dia a dia, e qualquer pergunta que vocês tenham, sintam-se à vontade para fazer. Tá certo? Um bom dia a todos aí e um abraço.